Romanos, capítulo 5, os versos de 11 a 16. Convido você que acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus, que diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7 diz o que, irmãos? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo homem se avinha a morrer. Olha que impressionante, irmãos. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora recebemos o que, irmãos? A reconciliação. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que riqueza da palavra de Deus que o apóstolo Paulo traz para nós aqui nesta hora. E eu quero convidá-lo a meditar na palavra do Senhor sobre o seguinte tema: amar a Deus, por quê e como. Este é o tema da nossa reflexão. Amar a Deus, por quê e como. Hoje eu vou tentar falar, do porquê. E na semana que vem, com a graça de Deus, como amar a Deus. Se eu tivesse que resumir, bem resumidamente, a resposta a estas duas perguntas, o porquê e o como, eu diria que a razão para amar a Deus é o próprio Deus. E a medida do amor que eu devo dar a Ele, o como eu devo amá-lo, é amar com amor incomensurável. Resumidamente, nós poderíamos dizer: por que eu devo amar Deus? Por causa de Deus. Como que eu devo amar a Deus? Com amor incondicional. Mas aí nós vamos tentar esmiuçar isso daqui. Então, por que eu devo amar a Deus? É a nossa reflexão que se encontra aqui neste texto da palavra do Senhor e ao longo de toda a Bíblia também. E para tentar responder o porquê eu devo amar a Deus, eu quero meditar com você acerca de mais 3 perguntas, pensar aqui pelo menos mais 3 perguntas. A primeira delas: o que há de amável em Deus? Ou seja, o que me motivaria? O que em Deus existe que me motivaria a amar? O que eu ganharia amando a Deus? É a segunda pergunta. E a terceira: e se eu não amar a Deus? O que vai acontecer? Essas são as reflexões que vão nos levar hoje a compreender o porquê eu devo amar a Deus. E a primeira dessas perguntas, o que há de bom ou o que há de amável em Deus? A palavra do Senhor lá em 1 João, no capítulo 4, vai nos dizer o seguinte. Convido você que abra lá a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, o capítulo 4. Preciso que se deixa marcadinho aqui, eu acompanho o ritmo dos irmãos aqui. 1 João, capítulo 4, os versículos 7 e 8 vão dizer assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e o quê? Conhece a Deus. E o versículo 8, o que diz aí? Aquele que não ama, o que, irmãos? Vamos juntos? Não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou então nós já podemos começar a responder essa primeira pergunta: o que há
de amável em Deus. Não é que há alguma coisa de amável em Deus tão somente, mas que o próprio amor existe a partir de Deus. Ele é o amor. Ele é quem nos ama. Nesta mesma carta, lá no versículo 19, ele vai dizer que nós só temos capacidade de amar, nós só amamos porque Ele um dia nos amou primeiro. Porque senão, se Deus não tivesse nos amados, nós, enquanto humanidade, enquanto seres humanos, sequer saberíamos o significado, o valor, ou o que é amor. Então, se nós tivermos que pensar assim, o que nos deveria levar a amar a Deus, o porquê eu devo amar a Deus, é porque Ele é a própria essência do amor. Ou, olhando por um outro ângulo, nós podemos dizer que a essência de Deus é o próprio amor, como já diria o João Alexandre, né, na sua tão bela música, o amor é a essência de Deus, né? Que é o amor. Então, irmãos, se há uma razão para que eu e você amemos a Deus, é porque Ele é a razão do amor. Ele é o motivo de todo amor. Ele é o motivo de toda forma verdadeira de amor. É através de Deus. Se o amor não vem de Deus, se o amor não é gerado por Deus, se o amor não é conforme o amor de Deus, o que eu tenho a dizer para você, tristemente, é que não é amor. Pode ser paixão, pode ser obsessão, pode ser um desejo, pode ser um querer bem, pode ser um gostar, pode ser qualquer outra coisa. Mas se não é o amor que procede de Deus, ainda que se dê o nome de amor, não é amor. O verdadeiro amor, o amor só existe a partir do próprio Deus. Então, se há um motivo, se há um porquê eu devo amar a Deus, é porque Ele é amor. Ele é a essência do próprio amor. A segunda pergunta que nós encontramos aqui, né, é: por que eu devo amar a Deus? Ou o que eu ganharia amando a Deus? E essa é uma pergunta interessante, né? Qual o benefício de amar a Deus? O interessante dessa pergunta e de todas as três perguntas, que todas elas a resposta é aquela primeira que eu dei, é o próprio Deus, né? É o que há de amável em Deus? O próprio Deus. O que eu ganharia amando a Deus? Qual seria a resposta? O próprio Deus. Pense o seguinte: o que há de maior, o que há de mais profundo, mais belo, mais infinito, mais grandioso, mais majestoso, mais valioso na existência? Não só humana, mas na existência completa. Não é o próprio Deus? Não é esse exatamente o significado de ser Deus? Ser maior que tudo? Estar acima de tudo? Ser mais valioso do que qualquer outra coisa? Não é isso que identifica o ser divino? E se Ele tivesse que te dar um presente, tivesse que me dar um presente, qual presente valioso Ele teria para dar? O presente mais valioso Ele teria para te dar? Não é Ele mesmo? Não é? E Ele sabe disso, e Ele entendeu isso, e compreendendo isso, o que Ele faz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabedor de que não haveria presente mais valioso do que Ele mesmo, irmãos, Ele se entrega por amor de mim e por amor de você. Ele se dá a mim, Ele se dá a você na pessoa do seu próprio Filho, o Senhor Jesus. O melhor de todos os presentes, né? O Salmo 16, versículo 2, eu convido você que vá lá também, se possível. Salmo 16, versículo 2 diz assim: olha,
Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Ou numa tradução mais literal do texto original, que diz assim: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, não possuo bem mais valioso que não o Senhor, que se compare ao Senhor. Esta, irmãos, é a razão, este é o porquê eu e você devemos amar a Deus, ou porque o que nós ganharíamos amando a Deus, o bem mais precioso, aquilo que há de mais valioso. Na verdade, o amar a Deus, irmãos, não beneficia ao próprio Deus, beneficia a mim, beneficia a você. É um presente valioso, não para Deus, mas para mim. Então, quando eu e você amamos a Deus, irmãos, quando eu e você experimentamos esta relação de amizade, de comunhão, de companheirismo com Deus, quem está sendo beneficiado somos eu e você. Esta é a condição que Deus coloca para nós quanto a amar a Ele, né? Nós o amamos porque Ele já nos amou, mas o amar a Ele torna esta relação próxima, íntima, e isso não acrescenta quem Deus é, não melhora quem Deus é, mas melhora, acrescenta, valoriza a minha própria existência, a minha própria vida. Então, o que eu ganharia amando a Deus, senão a relação, a intimidade, a comunhão com aquele que é mais valioso, com aquele que está sobre todas as coisas, o próprio Deus. E respondendo à terceira e última pergunta de hoje, né? Por que eu devo amar a Deus? As três perguntas vão me ajudar. E a terceira é: se eu não amar a Deus? Bom, resolvi, não quero amar a Deus. Não é para mim, não gosto, não preciso, né? Existe a possibilidade de você não amar a Deus? O que você acha? 1 Coríntios, lá no capítulo 12, versículo 31, o apóstolo Paulo diz assim: e eu passo a te mostrar um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor. Depois ele continua ali o capítulo 13, discorrendo ou descrevendo este caminho, o caminho do amor. Mas todo caminho é uma decisão, e toda decisão, irmãos, é um compromisso. Ao escolher um caminho, eu estou abrindo mão de todos os demais. Ao escolher o caminho do amor, isso mostra para mim que há a possibilidade de seguir um caminho onde não há amor. Então existe sim a possibilidade de eu e você não amarmos a Deus realmente. Não amarmos a Deus como Ele deve ser amado. E esse como nós vamos tratar na semana que vem, né? Mas esta é uma realidade para a minha vida e para a tua vida. O amar a Deus é uma decisão. O amar a Deus é um compromisso que eu e você assumimos ou não. Mas e se eu assumir que não quero amar a Deus, que não vou dedicar a Ele o meu amor, a minha gratidão, a minha compreensão e a minha comunhão? A verdade é que Deus permanece o mesmo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porquanto não pode negar-se a si mesmo. Em outras palavras, Deus continuará sendo exatamente quem Ele é. O meu amor, o teu amor, o nosso amor por Deus não fará falta para Ele. Não fará diferença no sentido de tornar Deus melhor, tornar Deus maior, tornar Deus mais glorificado. Não.
Mas este amor, irmãos, fará falta para mim e para você. Sabe por quê? Porque independente de nós o servirmos, de nós o amarmos, nós continuaremos nas mãos de Deus. Olha só o que diz Lucas capítulo 12, versículo 5, ou Mateus capítulo 10, no verso 28, que diz assim, olha: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você percebe a grandeza disso, a dimensão disso? Se você ainda não percebeu, eu vou te ajudar a compreender. Você amou a Deus? Beleza, Deus é Deus. Deus é Deus grande, Deus é Deus amoroso, Deus que te ama, Deus que cuida de você. Você não amou a Deus, você não serviu a Deus, você não engrandeceu o nome de Deus, Ele vai continuar sendo Deus e requerendo a tua obediência, requerendo a tua servidão. Ou nós servimos a Deus em amor, ou nós teremos que continuar servindo contrariados. O próprio diabo experimenta essa realidade. Você acha que ele não está servindo a Deus? Você acha que ele está em guerra contra Deus? Não. Por que o diabo investe na minha vida e na tua vida? Porque ele sabe que não adianta ele querer investir contra Deus diretamente. Ele não consegue. Não é que ele não quereria, não é que ele não gostaria de fazer isso, não é que ele não queria confrontar Deus, mas ele sabe que não consegue. O livro de Jó, já lá no início da Bíblia, nos mostra isso. Todos os servos de Deus estavam ali na presença do Senhor, tendo que passar perante Ele, né? Ou seja, prestar reverência a Ele. Quem é que estava lá junto? O diabo. Lá no Apocalipse, nós vemos a descrição da mesma forma, né? Todo ser que respira se dobrando diante de Deus, se curvando. Diz lá o texto em Apocalipse capítulo 5, né, que o apóstolo viu uma grande multidão, todos os seres viventes, todos os homens e mulheres, todos os anjos, todos ao redor do trono, declarando que Ele reina, irmãos. Ou ainda, Filipenses no capítulo 2, que vai nos fazer lembrar que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se você não amar a Deus, irmãos, desculpa a franqueza e às vezes até a forma rude de dizer, o problema será teu. O problema será teu. Esta é a realidade da vida. Você acha que Deus está lá assim preocupado? Eu não conheço a Deus, não creio em Deus, não confio em Deus. Deus ficou chateado, deitou na cama e foi dormir, chorar dormindo no travesseiro. Não foi. Por causa disso. Deus, irmãos, é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo e de todos. O nome dele é maior do que se pode imaginar. Então, ao decidir não amar a Deus, eu e você estamos atentando contra as nossas próprias vidas, porque nós fomos criados para amar, para adorá-lo em amor, querendo ou não, crendo ou não, conhecendo ou não, obedecendo ou não, servindo ou não a Deus, você vai servi-lo, você vai se curvar diante dele, melhor que seja em amor, melhor que seja em adoração, melhor que seja em gratidão e louvor, irmãos, melhor que seja com o coração cheio de alegria,
de prazer, de ansiedade por se encontrar com Deus. Pois um só dia, Senhor, nos teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa do que nas tendas da perversidade, diz lá o salmista. É isso que a palavra de Deus quer que você compreenda. Por que eu devo amar a Deus? Porque Ele é Deus. Porque Ele é a razão de todo amor. Porque Ele é digno de todo amor que eu e você um dia experimentamos e possamos oferecer a alguém. Entenda isso. Compreenda isso. Para a glória de Deus Pai. Vamos falar com Deus em oração. Você ama a Deus? Lembra da pergunta de Jesus a Pedro? Pedro, você me ama? Eu gostaria que essa pergunta ficasse aí no teu coração agora. Eu gostaria que você saísse daqui hoje, passasse a tua segunda-feira, a tua terça, quarta, quinta, sexta, lá no sábado, chegar no domingo, pensando assim: eu amo a Deus? Será que eu realmente amo a Deus?